né? 3.490 no workshop de 2 horas, trabalhando com liderança, com foco no burnout. Então, você vê como realmente dá para aumentar o seu faturamento. Existem profissionais que cobram mais? Existem, tanto que foi interessante que a coordenadora de RH, ela falou assim, eu vi que ela teve uma reação que ela achou que eu ia cobrar mais, ela achou barato esse valor de 3.490 para 2 horas, porque aqui o mercado de Curitiba é um mercado que é mais, os valores são mais altos mesmo, né? Mas como eu disse para você, foi estratégico, eu tinha interesse de que a empresa conhecesse o meu trabalho, que a empresa, né, era a primeira vez que eu estava realizando o trabalho para eles, então por isso que eu cobrei esse valor. Então, olha, esse é o segundo exemplo. O terceiro exemplo que eu quero te dar, então, também, né, para você poder aumentar o seu faturamento, é de diagnóstico organizacional. Quando nós trabalhamos com desenvolvimento humano e organizacional, nós podemos, o desenvolvimento humano e organizacional, ele vai partir do princípio, como você sabe, que é desenvolver essa organização nos seus sistemas, nos seus processos, nas interações que são estabelecidas, nos papéis, né? Isso vai impactar, sim, uma mudança de valores, de crenças, é uma reconfiguração cultural, acaba sendo uma reconfiguração cultural. E o diagnóstico, às vezes algumas empresas solicitam isso, às vezes até vem com uma demanda de pesquisa de clima e você fala, olha, eu já fiz isso, inclusive o ano passado. Não é pesquisa de clima, na minha opinião é para diagnóstico humano e organizacional, com foco em diagnóstico, desenvolvimento humano e organizacional, o diagnóstico. E pela argumentação que eu fiz, pela fundamentação que eu fiz, eles aceitaram e eu fiz um diagnóstico para eles, né? Então, aí também uma metodologia que eu desenvolvi, que tem tanto momentos em que eu faço uma avaliação, uma análise de perfil com instrumentos online, eu faço também grupos, né, para eu poder levantar mais informações com uma metodologia também que eu desenvolvi. E também eu faço um diagnóstico da cultura com um instrumento que eu utilizo, que é online também. E esse diagnóstico ele foi feito numa organização pequena, não é uma organização muito grande, que tem em torno de 24 funcionários, é uma organização pequena, tá? E o ano passado eu cobrei em torno de 20 mil reais, e foram 3 meses de trabalho, e eu não fiz só isso durante os 3 meses. Você percebe como é interessante? Poderia ter cobrado mais? Poderia, mas é uma organização que ela não tem fins lucrativos, e eu considero isso também, sabe, nas minhas, quando eu elaboro um valor. Se tem fins lucrativos, qual é o porte da empresa, qual que é o ramo de atividade, eu acho que você tem que ter essa flexibilidade, né? Não dá para eu cobrar de uma empresa com 1.000 funcionários o mesmo valor que eu cobro de uma organização que tem 20 funcionários e não tem fins lucrativos. Então, você precisa ter essa flexibilidade. Então, esse valor de 20 mil reais no diagnóstico, que eu levei 3 meses para fazer o diagnóstico, eu tive outras atividades de trabalho que não eram com essa empresa que eu fui desenvolvendo. Então, o diagnóstico, quando você tem uma metodologia adequada que funciona, também é muito interessante você ter no seu portfólio. Por quê? Porque ele te dá uma margem de faturamento muito significativa. Não dá para você não ter isso no teu portfólio, porque de repente aparece a necessidade e aí você tendo a metodologia, sabendo a metodologia, você sabe como fazer. O que eu percebo é que algumas colegas têm medo de fazer diagnóstico. E eu ouço isso às vezes até de alunas minhas. Ana, eu tenho medo, não sei se o que eu vou levantar realmente é aquilo que está acontecendo. E aí eu falo o seguinte, falei, meu Deus, você tem
a sua formação em psicologia de 5 anos, que já te dá uma bagagem, você tem experiência e você tem principalmente uma metodologia, né? Porque eu ensino para as minhas alunas a minha metodologia. Vai pela metodologia, uma metodologia que é baseada cientificamente, as técnicas são científicas, não é uma coisa improviso, intuitivo, é cientificamente validado. Claro que no final você vai ter mais segurança. É um pouco mais trabalhoso o diagnóstico? É, por isso que a gente cobra mais, entendeu? Porque é mais trabalhoso mesmo. Tem vários processos para você poder realmente entregar para o cliente um resultado que daí ele acaba te contratando para as intervenções, que foi o que aconteceu com essa organização. Depois do resultado, ela me contratou para fazer as intervenções. E esse ano todo eu estou trabalhando com essa organização. E ela já pediu outras, já teve outras demandas também novas esse ano, em função de desdobramento do diagnóstico.